Você abrisse a palavra de Deus no livro de Abacuque, profeta Abacuque. Eu vou usar um texto base, que é Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. É o texto que eu uso sempre quando vou dar o meu testemunho, porque esse texto, na verdade, ele fala muito forte ao meu coração. Eu vou contar para vocês essa noite como foi que eu descobri que eu estava com câncer, como foi que Deus operou isso na minha vida, e com certeza nós iremos orar nessa noite. E se alguém que está aqui estiver enfermo vai ser curado, alguém que está no caminho do hospital como a Jane vai ser curada, e as pessoas que você lembrar e falar vão ser curadas, para a glória, honra e louvor do nome do Senhor Jesus. Abacuque capítulo 3, versículo de número 17. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Amém pela palavra de Deus? Amém. Porque ela é doce como mel. Aleluia. Ela é assim, é a palavra de Deus ao nosso paladar. Doce como mel. Aleluia. Glória a Deus. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17. Vocês encontraram, amém? Amém. Diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. É interessante esse texto, porque ele fala de tudo que é de mais precioso, de tudo que tinha valor, de tudo que era de importante naquela época para uma pessoa se manter. Trazendo para os nossos dias, é como se fosse assim: a pessoa ficou desempregada, a mulher está desempregada, o esposo também, o filho está com problema. Aqui o profeta está dizendo assim, ó, ainda que tudo esteja parecendo, dando tudo errado. Em julho desse ano, vai completar mais ou menos 12 anos, né? 11 anos. Vão completar 11 anos, quando eu recebi a notícia que Jesus curou o câncer que estava em mim. Há 11 anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa e eu fui demitido dessa empresa, fui desligado da empresa. E eu tinha uma pinta aqui no peito, lado esquerdo. Era uma pinta pequena, ela foi crescendo, aí tinha como se fosse uma verruga, né? E aquilo me incomodava, não coçava, não sangrava, não tinha nenhum incômodo para mim. Eu tomava aquilo como uma parte normal do meu corpo. Só que aí, eu estava em casa desempregado, né? Aí eu fui pegar uma caixa de leite para me carregar e sem querer eu esbarrei. Ela começou a sangrar e tudo. Aí depois que tancou o sangue e tal, eu falei assim, eu vou procurar uma dermatologista para olhar isso aqui, porque aí eu tiro isso e resolvo esse problema, para de me incomodar. Ela tinha crescido que a camisa fosse apertada, se sentia a silhueta da pinta aqui no peito. Aí eu procurei a doutora Luciana, marquei uma consulta com ela, ela olhou e tal, examinou, falou assim, olha, eu vou tirar para você, mas antes de tirar tudo, eu vou tirar um pedaço pequeno, fazer uma biópsia, porque é bom olhar. Eu já sabia o que era, só que ela não quis falar. E depois aí, com a biópsia pronta, você volta aqui e tira essa pinta, então você fica livre disso. Aí, queridos, eu fiz o que ela mandou fazer, né? Fui lá, tirei um pedaço da pinta e mandei para o diagnóstico. Aí demorou mais ou menos uma semana para me receber a notícia do resultado daquele exame. E estava já marcado para retornar e fui até o consultório dela para saber o que ficou, como é que estava a situação. Eu falo para vocês, irmãos, que eu estava tão tranquilo que eu nem sabia o que era melanoma. Nem passava pela minha cabeça que existia um câncer por nome melanoma. E nem imaginava também
que era o câncer de pele e um dos cânceres que existe mais agressivo. Eu nem pensava nisso. Pode tirar um pouquinho de som, Paulo, acho que ficou muito. Aí aconteceu que quando eu cheguei lá para pegar o resultado, tá bom, tá ótimo, obrigado. Quando eu cheguei lá para pegar o resultado, sentei na mesa, comecei a conversar com você, Marcos, infelizmente, a pessoa não mandou, não ficou pronto. Então foi o seguinte, você vai para casa e assim que o resultado chegar, eu te ligo, você vem aqui, a gente conversa. Aí eu fui, né? Cheguei, estava dentro do carro e tudo. Aí eu lembrei, falei, ô Cláudia, tem uma mancha no meu braço aqui, ela é esquisita, vou voltar lá para mostrar para ela que eu esqueci. Aí eu voltei, né? Como um cordeiro indo para o matadouro sem saber, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, me mandaram o resultado por fax agora. Aceita aí que a gente precisa conversar. Eu pensei, misericórdia, alguma coisa de bom não está acontecendo. Aí eu sentei, falei assim, Marcos, eu suspeitava, eu só não te falei porque eu precisava de um diagnóstico médico, um diagnóstico de patologia. Infelizmente, você está com câncer. Aí eu sou tão nervoso, né, irmão? Eu falei assim, mas como assim? O que significa? Não, você está com câncer, com melanoma. Ela falou assim comigo, você está trabalhando? Eu falei, estou trabalhando sim, estou trabalhando agora numa empresa e tal. Liga para a sua empresa, pede o desligamento, você não vai ter condições de trabalhar porque você está com melanoma. E pelo que eu vi aqui no seu resultado, é muito grave. O melanoma vai de Clark 1 a 4. O Clark do seu melanoma é 4. O Blasdell, que a partir de 1 centímetro já mata a pessoa, o meu era 6,8 milímetros, né? Quer dizer que tudo que tinha que estar grave, que estava. E o tempo que eu tinha o melanoma no meu corpo e não sabia. Então, infelizmente, você vai ter que se tratar disso e tal. Aí eu vou indicar você a um moço chamado Alberto Weinstein, um médico. Ele é papa em melanoma, ela falou para mim. Esse moço conhece tudo de melanoma. Mas antes disso, faz os exames para mim. Aí eu fiz exame de radiografia do tórax, exame de sangue e tal. E marquei o tal do Alberto Weinstein. Na época eu não tinha plano de saúde e a consulta dele, irmão, você tem ideia, há mais ou menos 11 anos atrás, custou mais de R$400 a consulta do camarada. Você imaginar quem era o Alberto Weinstein. Se você imaginar que há 11 anos atrás custava isso, aí eu fui lá, marquei a consulta com ele e levei os exames. Aí olhou o exame de sangue, olhou o exame do radiografia do tórax e tal, e olhou o laudo, né, do laboratório análise. Aí na hora que ele leu o laudo, ele falou assim, esses exames que você fez, para mim nada é a mesma coisa. Eu falei, como assim, doutor? Deixa eu te falar uma coisa. Você está com melanoma de nível Clark, de Blasdell 6,80. Eu falo para você uma coisa, eu falo na lata, eu não tenho essa questão de enrolar. Infelizmente, você me procurou muito tarde. Eu falei, como assim, doutor? Não tenho condições de eu fazer mais nada por você. Eu digo sim, daqui mais ou menos uns 2 meses é o máximo que eu acredito que você vai ter de vida. Eu falei, por quê? Porque, Marcos, você não está entendendo. Isso que você chama de verruga, isso é um tumor do melanoma. E o melanoma, ele, quando não marca uma pessoa, deixa a pessoa ou aleijada, ou então a pessoa fica com alguma atrofia tremenda. Então, infelizmente, eu não posso fazer mais nada por você. Mas já que eu não vou fazer isso, não vou ficar te abrindo e fechando toda hora, eu vou te passar alguns exames. E além de exame, outras coisas. Você vai fazer tomografia do tórax, tomografia do crânio. E depois desses exames é que eu vou definir o que eu faço. Por quê? Porque eu não vou ficar tirando seu intestino, vou ficar tirando pedaço do intestino, tirar pedaço de seu... Não, eu não quero te cortar ainda, eu preciso ver. Eu falei, misericórdia. E mais alguma coisa, doutor? Eu falei assim, por enquanto é só. Aí ele falou assim, você entrou numa guerra. Eu falei assim, doutor, deixa eu te falar uma... ele falou assim, foi interessante, não adianta tratamento convencional, tratamento homeopático, simpatia, essas coisas não resolve não, viu? Aí eu falei assim, doutor, eu nunca perdi uma guerra, e essa não vai ser a primeira. O Deus a quem eu sirvo, Jesus Cristo, Ele pode mudar a minha história. Aí irmão, saí dali, né? A minha sogra estava comigo, a Claudinha estava trabalhando no dia aí, né? Aí eu saí e tal, aí a Luísa está assim, você pode ter condição de dirigir? Eu falei assim, claro, isso é sem problema. Aí eu peguei, vim para casa, liguei para a Cláudia, contei a situação toda, nós nos encontramos.
Depois nós fomos para casa. Aí quando chegou em casa à noite, Deus usou a minha sogra, ela trouxe uma palavra no meu coração, que está lá em Josué capítulo 1, ser forte, ser corajoso, que eu sou contigo e tal. E eu fui tomar um banho, irmãos. O banho mais longo, o banho mais demorado e o banho mais sofrido da minha vida. Porque eu estava vivendo uma situação. Eu tinha um diagnóstico contrário à vida. Eu tinha um diagnóstico de um médico conceituado. E ele falou claramente: Marcos, não tem mais o que fazer. Você deve estar com metástase no crânio, você deve estar com metástase no intestino, dos seus pulmões, porque, Marcos, o melanoma é o seguinte: ele nasce no dedão do pé, ele pode dar até no alto da cabeça, ele não tem um caminho a se seguir. Nós, médicos, não sabemos para que lado o melanoma vai. Ele vai em qualquer lugar do seu corpo. Então é por isso que eu te falei que eu não posso ficar te cortando. Aí eu fui, conversando com o Senhor. Eu falei assim, eu estava tomando banho, depois dessa palavra, banheiro e tal, eu falei assim: Senhor, existem algumas promessas na minha vida que ainda não se cumpriram. O Senhor sabe do meu coração, do desejo que eu tenho de fazer a tua obra. Mas se o Senhor não quiser me curar, eu só te peço que o Senhor me ajude, para que em momento algum eu diga que o Senhor não é bom, em que momento algum eu venha murmurar contra o Senhor. Porque, Deus, eu conheço câncer, eu sei como que é uma vida de um canceroso, eu sei como que um câncer finaliza a pessoa muitas vezes, eu sei que tem pessoas que levam 2, 3, 4, 5, 6 anos para morrer de câncer. Eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus é tão misericordioso que a minha mãe morreu com câncer, mas ela não sofreu tanto como muita gente sofre. Eu sei que, infelizmente, eu acompanhei muito a Letícia com o irmão dela, o Neidinho, um rapaz jovem, bonito, que morreu com câncer, irmão, de uma forma tão terrível. Só a Letícia sabe com a mãe dela o que é ter uma pessoa em casa morrendo todo dia um pouquinho. E isso veio na minha mente. Eu pedi: Deus, o Senhor me sustenta. Porque pouco tempo antes disso, não foi muito tempo não, porque isso foi em 2000 e... Nem 2 anos. Nem 2 anos tinha, da morte do Neidinho, estava muito fresco ainda. E eu estava ali lembrando disso, porque eu tive lá na casa dele, a última vez que eu tive contato com ele, eu segurei na cabeça dele porque ele não tinha mais força, nem para ficar com a cabeça erguida, tinha que ser apoiado. E a última palavra que ele falou assim: olha, eu aprecio muito esse evangelho que você prega. A última coisa que ele falou para mim. E me ficou na memória aquilo. Aí eu orei por ele e depois o Senhor levou. Eu creio que ele foi salvo. Amém. Eu creio. Porque foi pregado o evangelho para ele e ele aceitou Jesus. E a Bíblia fala: aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Eu creio que um dia, quando eu chegar na glória com o Senhor, eu vou encontrar aquele rapaz lá, vou abraçar e falar assim: ah, você está aqui, né? Sua irmã também vai chegar daqui a um tempo, não sei quem vai primeiro, né? Mas aí, queridos, quando eu comecei a falar com o Senhor falou claramente em meu ouvido assim: olha, essa enfermidade não é para morte, essa enfermidade é para glória e honra do meu nome. Essa enfermidade é para que eu seja glorificado através de tua vida. Aleluia! Irmãos, uma coisa é você ouvir de Deus, uma outra coisa é você crer, acreditar e falar: Deus, isso é para mim. E ainda que a figueira não floresça, tudo estava dando errado, tudo estava dando contrário. Por quê? Eu tinha um diagnóstico de câncer. Aí ele me pediu os exames, e um dia antes da consulta com o Dr. Alberto Weinstein, eu até pulei porque tem muito tempo que eu não falo meu testemunho. Um dia antes ou 2 dias antes da consulta com o Alberto Weinstein, lá em casa reuniu alguns irmãos para orar. Estávamos reunidos lá em casa orando, de mãos dadas, e de repente eu tive uma visão. Anjo não são para ser adorados. Anjo não é para se curvar diante de anjo. Anjos são espíritos ministradores que são enviados da parte de Deus para aqueles que servem a Deus. Eles estão para nos servir. Anjos servem a mim e a você. Eu estava na minha casa, nesse dia, eram 7 pessoas,
Nós cantamos 7 músicas. E na última música, que é aquela O Espírito de Deus está aqui, cantamos essa música, eu tive uma visão. Como que foi a visão? Eu estava em pé e entrou 2 anjos na sala da minha casa, ou na casa da Dona Heloísa, né? Quem conhece lá, aquela sala, sem ser de televisão, aquela outra. Eu estava ali e os 2 anjos se aproximaram de mim. Um dos anjos ficou em pé na minha frente e estendeu a mão para mim. O que estava atrás ficou apenas me apoiando. E o que estendeu as mãos para mim, da mão dele saía uma espécie, um facho de luz, da cor de, como se fosse prata, isso era a cor. E eu vi que na hora eu fui partido ao meio, do alto da minha cabeça até a altura do meu umbigo. Até então eu não sabia quais exames que eu ia fazer, não sabia. Aí o anjo estava à minha frente, ele virou o meu braço direito e colocou essa mesma luz sobre o meu braço. E na mesma hora, assim que terminou, Deus falou comigo assim, ó: hoje eu entrego em suas mãos o ministério pastoral. Eu falei, aleluia. Aí eu terminei aquela visão, fiquei maravilhado, né? Aí eu fui contar, antes de eu contar para os irmãos, uma irmã falou assim para mim, ela chama, Claudinho? A Elizabeth, assim, antes de você falar, Deus mandou te dizer uma coisa: hoje Ele está te entregando o ministério pastoral. E no final daquela visão, antes, quando o anjo terminou de fazer tudo, eu fiquei igual a estátua de ouro. E depois disso, eu me vi no púlpito pregando a palavra de Deus. E era exatamente esse púlpito que eu prego hoje. Agora eu lembrei. Coisa interessante, eu lembrei. Era exatamente esse lugar que eu estou pregando hoje. Eu estava assim com um terno preto, igual eu estou hoje. Um púlpito nessa cor e desse tamanho. É exatamente isso aqui. 12 anos depois, quase 12 anos depois, 11 anos depois, o Senhor me traz na memória, uma coisa maravilhosa. Aí, acabou. Beleza. Fui no médico, ele me passou o stand de exame. Aí eu fui fazer os exames. Aí quando eu fui fazer a tomografia, era do crânio e do abdômen. Eu não como peixe já tem bastante tempo. E eu tenho que tomar contraste à base de ouro. E normalmente a pessoa que não pode com contraste, ela também tem dificuldade, pode até morrer, porque eu não podia comer, não comia. Eu comia peixe, os parentes comiam, então não tinha alergia. Aí a doutora Luciana me deu um monte de antialérgico. Aí a Luísa me falava assim: não, mas esse menino aí tem alergia a peixe. Assim, o rapaz desse laudo aqui falou: ô dona, falou assim para a Luísa, que diferença faz? Se ele não morrer com contraste, ele vai morrer com melanoma, deixa eu fazer o exame. Aí a Luísa contou isso depois, né? Aí eu fui fazer o exame. Aí eu entrei naquele lugar, né? Nunca tinha. Irmãos, olha, eu estava com 33 anos, né? Nossa, eu estava bem jovem. 33 anos eu estava. E 2 meses de casado, né? 2 meses que eu tinha casado. Um dos maiores problemas, irmão, lembrando disso, é que a minha preocupação não era de morrer. Porque se eu morresse, eu estava salvo. Era deixar a Cláudia viúva tão linda assim. Depois de tantos anos lutando para ganhar uma esposa, deixar essa mulher linda e maravilhosa, viúva, tão jovem e bonita, não ficava um mês solteiro. Ia ter muito para entender. Aí, irmãos, eu peguei... Você tinha 31 anos. Aí eu estava ali, entrei para fazer aquele exame, tomei vários antialérgicos, né? E deitei naquela maca. Aí passou um filme da minha vida, eu deitado naquela maca, né, pensando: meu Deus, e aí? O Senhor deu a palavra da cura, eu lhe recebi, mas eu preciso do laudo médico. Aí eu estava deitado naquela maca do local do exame, e a enfermeira virou para mim e falou assim: senhor Marcos, o senhor vai tomar um contraste. O senhor tem a opção de tomar do braço esquerdo ou do braço direito. Que braço eu quero tomar o contraste? Aí eu pensando assim, bem, eu vou confirmar, né, a visão. Eu disse: ô moça, você escolhe qual braço você quer colocar o contraste. Ela virou para mim e falou assim: eu quero aplicar o contraste do lado direito. Eu estendi o braço direito, ela foi lá e colocou o contraste. Eu deitei ali. E eu comecei com essa consciência, eu falei: Senhor, e agora? Eu vou passar agora para uma situação que depois disso aqui só o Senhor que sabe. Porque o Senhor vai olhar meu corpo inteiro agora. Se achou alguma coisa aqui, eu estou fulminado, né? Aí eu estava ali pensativo, irmãos, ali, de repente a porta abriu.
E eu achei que era enfermeiro, né? Que a porta abriu, né? Aí entrou uma pessoa, irmãos, não sei, eu não vi o rosto, mas a sua voz eu conheci, porque a Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o Senhor disse para mim assim: filho, não temas, eu estou contigo. Ele colocou a mão na minha cabeça, andou para o lado, colocou a mão no meu abdômen e falou assim: não temas, eu estou contigo. Aí naquela hora o exame foi feito e eu saí daquele lugar e aguardando a resposta do exame. Quando eu fui levar o resultado do exame do Dr. Alberto Weinstein, esse homem quase infartou, porque ele não viu nada. Eu não tinha nada em nenhuma parte do meu corpo. Só que apareceu um pequeno nódulo no pulmão. Aí a gente ai Jesus, não sei o quê. Aí quando ele foi ali, não, lava isso aqui no seu pulmão, isso aqui é uma cicatriz de alguma coisa que você teve muitos anos atrás, uma pneumonia, uma bronquite, alguma coisa assim. Então é o seguinte, eu vou te encaminhar agora para um clínico, Dr. Charles, porque é ele que vai te tratar. Porque ó, eu nunca vi, olha, eu tenho muitos anos de medicina, cuido de melanoma muito, inclusive eu estou criando uma vacina para melanoma, e casos igual ao seu, eu só conheço 2, com melanoma desse tamanho. Você que está vivo e o outro que já morreu. Então, você é o único que eu conheço com uma lesão desse tamanho que está vivo. Então você é um caso inédito. Então o que a gente vai fazer? Já que não encontrei nada, a gente vai fazer alguns exames, mas exames diferentes. Você vai fazer agora uma cintilografia. Você vai para uma clínica tal, lá vocês vão aplicar um contraste de azul metileno, né, que é um azul, vai aplicar no cima da sua... Irmãos, o negócio dói, vocês não têm noção. Aí vai aplicar isso, ele vai escorrer pelo seu lado esquerdo, vai para debaixo da sua axila, e lá ele vai marcar o linfonodo sentinela. Por quê? Porque assim, toda célula de câncer que tiver do seu lado esquerdo, ele é o primeiro que recebe. Então, se tiver nele câncer, o que vai fazer? Vou esvaziar a sua axila todinha, tirar todos os seus gânglios, todos debaixo do seu braço. Você vai ficar igual aquelas mulheres que fazem mastectomia total. Você vai inchar seu braço, você vai ter dificuldade de dirigir. Então, você vai ficar uma pessoa com alguma deficiência. Eu falei, tá bom, doutor. Aí eu saí de lá e falei, Deus, eu não aceito. Eu prego com o braço só, eu prego com a perna só, mas o Senhor me fez perfeito. O Senhor falou que me curou, eu não concordo com essa situação. Aí fui fazer o tal da cintilografia. Fiz a cintilografia. Aí um dia eu fui visitar uma conhecida nossa, e ela me falou assim, que Deus ia colocar a Sandra, né? Agora já é pastora Sandra. Deus vai colocar na sua vida um homem que ele vai ser como um pai para você. Foi o Dr. Alberto Weinstein. Aí eu estava lá aguardando o momento da cirurgia. Eu fui lá, fiz o exame, marcou o linfonodo, e de lá eu já fui direto para o Hospital das Clínicas. Irmãos, eu não tinha plano de saúde nenhum. Esse processo todo não demorou mais do que 15 dias. E olha que depois eu fui tirar pontos lá no Hospital das Clínicas, daquele trabalho lá, ele sabe. Tem gente que fica 7, 8 meses, 1 ano aguardando uma cirurgia. Eu fiquei sabendo isso depois. Em menos de 15 irmãos, um dia que eu fiz o exame, que eu cheguei lá no hospital das clínicas, aí a mulher falou, você vai seguir esse corredor aqui, você vai e tal. Eu fui. Aí eu fui passando, irmãos, quando eu cheguei num lado lá do hospital, lá, não lembro qual, irmãos, o hospital estava novinho em folha. Você conhece a ala nova de lá? Na época eu fui operado, não sei se eu fui novo. Irmãos, lá não é igual que já foi lá na quinto andar. É o quinto andar, não é? É esse mesmo, o quinto andar. Aí quando eu cheguei lá, eu entrei, irmãos, fui passando aqueles leitos horríveis. Então, quando cheguei, é aqui, irmãos, um lugar tudo novo. A maca, aquela de botãozinho, na época era coisa chique na época, hoje está normal, mas na época é tudo elétrico, irmãos. Você aperta o pé assim, a água sai, negócio tudo bacana. Você fala assim, ô Jesus, não me diz isso tudo não, senhor, muito obrigado. Aí a mulher falou assim, ó, mas você deve operar daqui uns 3 dias. Porque ninguém opera assim aqui não. Aí eu fui lá deitado, de repente me chamam pelo nome. Aí eu fui.
Quando eu cheguei lá no lugar de fazer a cirurgia, irmão, tinha mais ou menos uns 12 médicos lá. E todo mundo igual urubu em cima de camisa. Todo mundo olhando e fotografando e catalogando e tal. Eu falei assim, Jesus, é famoso, né? Por quê? Porque eles estavam impressionados. O médico que fez o exame estava lá também. E foi uma coisa assim, ele foi, fez a cirurgia, tirou melanoma. Aqui, se eu ficar em pé, e você vê que já viu, tem um buraco assim, tem um curvado assim no meu peito, porque ele tirou muita coisa, aprofundou a margem cirúrgica e tal, tirou o material e levou. Aí ele falou assim, só que tem um detalhe. Depois do exame que ele fez, quando o livro do sentinela, foi lá, fez o exame, né? Ele enfiou um troço, foi até debaixo da minha axila, puxou o linfonodo do sentinela e tal. Nessa hora, irmãos, a anestesia estava passando efeito. Eu estava sentindo dor, né? Eu falei, tá acabando, né? Vamos segurar a onda um pouquinho mais, daqui a pouco se passa. Aí terminou a cirurgia, ele mandou esse para exame. Aí, mais ou menos, uns 15 dias depois, ficou pronto o exame. Aí, a ausência de como é que chama o nome que eles usam? Uma ausência de neoplasia para melanoma, ausência de câncer, né? Aí, só que tem um detalhe. Esse exame que faz aqui, esse exame, ele só vai fatiar e olhar. Existe um outro exame que é imunohistoquímica. Esse exame é só em São Paulo que faz. E são 5 agentes reagentes vão colocar. Cada um custa R$50. E normalmente o SUS não paga. Mas eu vou te dar uma guia. Se você tiver sorte, se você usar 5 é R$250. Se usar 6, R$300. E o que for usando, só pagando. Aí o SUS liberou esse exame. Aí fez, irmão, levou um mês para ficar pronto. Aí eu vou contar para os irmãos uma parte que acontece. Se tivesse uma célula mais microscópica que ela fosse, ele ia esvaziar a axila para evitar que o câncer se espalhasse. Só que um detalhe, irmão, se demorou um mês, já tinha cicatrizado o corte. Aí abriu o corte de novo, retirar todos os linfonodos baixo do braço. Aí a gente começou, de vez em quando a gente ia no hospital da clínica saber se estava pronto, porque eles ligavam. O exame ficou pronto? Não. O exame ficou pronto? Não. Um mês depois, o exame ficou pronto, vocês podem vir buscar. Aí nós fomos buscar o exame. Aí chegamos lá, a mulher entregou o exame. A Cláudia estava tão nervosa, tadinha, que eu não conseguia nem abrir o exame. Eu falei, calma, amor, tem um clipe aqui, um grama, deixa eu tirar, não sei o quê. Aí nós tiramos, quando nós entramos dentro do elevador, conseguimos abrir. Aí estava o resultado do exame. Ausência de neoplasia para melanoma. Glória a Deus. Aí a gente tem um grito tão grande no elevador, um aleluia tão forte que o pessoal ficou todo mundo assustado. Você olhando para eles, não entender nada, não precisa entender não. Uma coisa eu sei, eu era canceroso, agora não sou mais. Aleluia. Aí saindo disso, voltei para ele assim, só que tem uma coisa, irmãos. Você vai ter que fazer um tratamento, porque não existe isso e tal. E o Senhor já tinha falado com essa pessoa que Deus usou, falou assim, eu ia fazer um tratamento. Eu ia tomar uma medicação. Aí ele me indicou o doutor Charles. Aí eu falei assim, meu Deus, como é o doutor Charles, Senhor? Me confirme o doutor Charles. Aí Deus me deu uma visão de como é o doutor Charles. Eu falei, Cláudio, ele é meia altura, ele é mais para gordo, ele usa óculos. O lugar onde ele fica sentado, que é o seu escritório lá de médico, lá, ele fica de costas para uma janela porque ele sente muito calor. Então esse cara ficou doido mesmo, ele acabou de virar. Aí eu tô lá, né, sentado lá, aguardando o Dr. Charles me atender. Aí a Claudinha falou assim, Deus te falou? Falou, quem é que falou? Cadê o Dr. Charles? Eu disse, é aquele ali, ó. Ela esperou, vamos ver se é. Passando um pouquinho, ele, Marcos Romo, me chamou. Irmão, eu sentei na sala, ele estava exatamente sentado de costas, num lugar, uma janela muito grande. Eu falei assim, ô gente, eu fico aqui porque eu sinto calor demais. Ei, Jeová poderoso! Aí ele pegou, abriu lá um notebook, né? Eu nem sabia que existia esse negócio na época, 12 anos atrás, era difícil, né? Só médico para ter notebook naquela época, né? Devia custar uns 5 mil reais. Aí ele abriu, né, o notebook e começou a falar todas as variantes do melanoma e tal, não sei o quê. E me deu uma aula de câncer de pele lá, de melanoma. Eu falei assim, ó, eu vou te indicar um tratamento chamado interferon.
é uma droga nova. O SUS dá essa droga, mas para que você receba pelo SUS, você vai ter que entrar na fila e vai lá para o Hospital da Baleia. Eu atendo lá. Resumindo a ópera, eu fui para o Hospital da Baleia, marquei tudo que eu tinha que marcar, cheguei lá no primeiro dia para fazer a consulta. Aí tinha uma mocinha, inclusive encontrei com essa moça no Hospital Vila da Serra, ela está no Vila da Serra hoje, era atendente. Aí eu cheguei e falei para ela assim, tudo bem e tal, entreguei uma documentação, ela, tudo bem, quem que é o Marcos Romulo? Sou eu. Beijo para outra, seu Marcos, eu sou, esse deve estar lá fora numa maca, ou deitado num lugar, ou numa cadeira. Eu falei, cadê? Não, sou eu mesmo, assim, não tem condição. Você veio tratar de câncer com essa cara boa. Aí quando eu comecei a falar para ela de Jesus, ela entendeu quem eu era salvo em Jesus Cristo. Aí, irmãos, fiquei lá um período, aí eu fui tomar o interferon. O primeiro dia que eu tomei o interferon, é uma droga muito... Você tem ideia, irmãos? Eu ia tomar 5 milhões de unidades durante 5 dias direto, né? Era segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu fiquei sabendo depois que teve um médico que teve melanoma, conhecido do Dr. Alberto, do Dr. Charles, que ele não conseguia tomar 1,1 milhão de unidades. Eu tomava 5 milhões de um dia atrás do outro. Depois que ia ser uma primeira que eles chamam dosagem de ataque, né? E depois eu reduzi. Aí eu tomei o melanoma e tudo, vim embora para casa, né? Tomei o interferon, vim embora para casa, o melanoma eu acabei com ele em nome de Jesus, né? Tomei o interferon e vim para casa. Nesse dia, eu tinha sido convidado a pregar na igreja do pastor Ivaí, que é até aqui na Olindolfo de Azevedo, aqui pertinho. Eu fui pregar lá na igreja dele. Quando eu cheguei lá, eu sentei lá e tal, eu estou esperando, eu comecei a sentir umas coisas esquisitas no meu corpo. A Cláudia tinha lido a bula, eu nem li a bula, mas a Cláudia leu a bula toda, ela sabia. Né? Aí tal, irmãos, eu estava ardendo em febre. Aí eu falei, Jesus, eu preciso pregar, não vou embora não. Me ajuda, Senhor. Aí eu subi para o púlpito, então, cheguei no altar, eu pisei no altar, a febre desapareceu. Preguei. Quando eu entrei no meu carro para vir embora com a Cláudia, a febre bateu em cima, irmãos. Cheguei em casa, estava com 40 graus de febre. E a febre não cedia, era medicamento, dor de cabeça. Eu ficava batendo a minha cabeça na cama, irmão, de tanta dor que estava sentindo. E nada da dor passar e tal. Aí a Cláudia ligou pro doutor Alberto Vaz e falou assim, ele está tendo uma reação, tem que levar para o hospital, que não sei o quê. Aí passando um pouquinho, a Cláudia ligou, o doutor Charles ligou de volta e falou, não é isso não. Você pega, vai intercalando Novalgina, dipirona, paracetamol, vai intercalando, faz compressa e a febre não cedia. Aí eu falei assim, Senhor, me ajuda. De repente, irmãos, entrou um anjo no quarto. Aí eu falei, Claudinha, entrou um anjo no quarto. Ô mãe, o Marco tá delirando. O negócio complicou, ele tá vendo um anjo. Eu falei, eu tô vendo o anjo, ele tá rindo de vocês duas. Vocês não estão acreditando que ele tá aqui. E o nome dele é Nabiel. Falei assim para elas. Com detalhe, ele falou que eu ia ficar aqui até essa crema baixar. Aí eles começaram a rir, né? Irmãos, aí ele ficou do meu lado. E a febre foi cedendo, até a febre desaparecer. Legal, irmãos, é que no outro dia de manhã eu levantei para ir para o hospital tomar mais 5 milhões de unidades. Irmãos, eu tomei interferon por mais ou menos um ano. Tomando interferon. Deus me usou em todos os lugares que eu passei. Hospital Biocor, Socorro, ali Deus me usou para orar por pessoas com câncer. Lá no Hospital da Baleia, Deus me usou para orar por pessoas com câncer também. E foi mais ou menos um ano. Até que chegou um período, Deus falou assim comigo, está na hora de você parar com essa medicação. Aí quando eu fui conversar com o Dr. Charles, ele ficou nervoso. Porque, irmãos, esqueci de contar um detalhe para vocês. O tratamento, na época, se eu fosse pagar, ficaria mais ou menos em 150 mil reais durante um ano. Você imagina isso há 11 anos atrás. Cada ampola na época custava 800 reais uma ampola. Depois você que trabalha na área médica, pesquisa o valor do interferon, para você ver quanto está hoje o interferon. E aí o doutor Charles, quando eu já estava com plano de saúde, quando o doutor Charles percebeu que eu ia sair da clínica dele, ele ficou louco. Por quê? Eu fui sondar o plano de saúde, só a clínica dele recebia por mês 36 mil reais. A clínica dele recebia, por causa do interferon. Eu ia no Socorro, irmãos, tomar, eu entrava e saía, eu tomava na barriga ou então na coxa,
eles cobravam uma consulta só para mim entrar lá dentro do hospital que cobrava. Cobrava, irmãos, era um absurdo o que eles ganhavam com isso. Quando eu falei ao Dr. Charles que eu ia parar, ele ficou louco, falou para o Dr. Alberto Vaz, falou, você tem que chamar psiquiatra, nada disso, eu vou parar. Aí, quando eu falei que ia parar, o Dr. Charles falou assim, você vai parar de interferon? Então não preciso mais te olhar, não. Interferon era o que eu precisava te atender e tal, não sei o quê. Aí eu parei com o interferon. Quando eu parei com o interferon, no finalzinho do ano foi em 2002, 2003 que foi o melanoma. 2002. No final de 2002 para 2003, finalzinho eu ia parar com o interferon. Aí eu conversei com o médico e tal, eles não aceitaram, mas eu parei assim mesmo, porque Deus mandou que eu parasse. Aí eu fui no Dr. Ivan, que é o nosso médico da família, ele falou, olha... 2003 para 2004. Isso, 2003 para 2004. Aí eu vou contar para os irmãos aqui uma coisa que era muito interessante, eram as reações do interferon. Era muito jóia. Quem esteve gripado esses dias? Você esteve gripado. Sabe aquela mialgia, dor no corpo? Eu fiquei 1 ano com dor no corpo. Sabe aquele negócio de você, uma sensação de febre? Eu fiquei com sensação de febre durante 1 ano. Meu intestino atrapalhava quase todo dia. Quando eu comecei a acostumar com o interferon, eu ia pregar nas igrejas, de vez em quando eu saía do púlpito e ia pro banheiro. Eu comecei a trabalhar, não dava conta, de vez em quando eu chegava em casa correndo com dor de barriga. E assim, eu tinha desejo de uma mulher grávida, irmãos. Eu amava feijão, passei a detestar feijão. Então assim, foi 1 ano assim, de muita guerra, de muita luta. E quando Deus falou para mim parar, eu procurei o doutor, eu parei a medicação. Aí eu fui no doutor Ivan e falei assim, vamos fazer um ultrassom do seu abdômen. Quando foi fazer o ultrassom do meu abdômen, o meu filho estava com esteatose hepática. Estava quase virando uma cirrose hepática. Aí ele falou assim, meu Jesus, você é louco, você devia ter feito ultrassom antes, não sei o que, não sei o que. Aí ele falou assim, então eu vou o seguinte, você vai fazer agora um regime, daqui 3 meses você volta para mim fazer um outro exame. Você imagina, irmãos, que eu passei 1 ano sofrendo. Era final de ano, Natal, Ano Novo. Aí eu fiz o quê? Não fiz regime. Falei assim, Senhor Jesus, o Senhor médico dos médicos, me socorre nessa hora. Irmãos, não fiz regime. 3 meses depois, voltei lá no Dr. Ivan. Ele olhou para mim assim, você engordou. Eu falei, ué, engordei, velho. Você não fez assim? Não fiz. Você não ficou nervoso. Aí me deu o encaminhamento do exame. Aí eu fui fazer o ultrassom. Eu sou muito nervoso, sabe, irmãos? Eu durmo no ultrassom com maior facilidade. A doutora Luciana estava fazendo ultrassom, eu também dormindo, né? E a Cláudia apavorada, ela é baixinha assim, ela sentava em cima da maca para conseguir fazer o ultrassom em mim. Ela deu um pulo. Que é isso, gente? O que foi, doutor? O que aconteceu? Ela falou assim, quem foi o personal trainer que te treinou? Aí eu falei assim, doutora, a senhora conhece fogo? Conheço, claro. O que queima gordura, né? Fogo. Fogo queima gordura? Queima. Então, Jesus Cristo colocou fogo no meu fígado e essa cirrose foi para o inferno, em nome de Jesus. Aleluia. O que aconteceu, irmãos? A cirrose hepática também foi curada por Jesus. Aí depois eu saí lá da mesa, fui pro Dr. Ivan. Quando eu cheguei lá, entreguei o resultado, ele ficou de pé e falou assim, ó, esquece, você não tem mais nada. Aí eu fui pro doutor Renato Nogueira, que é meu médico até hoje, e uma vez por ano eu vou até o doutor Renato provar mais uma vez que Jesus Cristo cura. Ele se converteu, o doutor Renato era espírito, hoje ele é evangélico, se converteu ao evangelho. Eu falo para vocês uma coisa, irmãos, foram dias de delícia, porque se eu for contar todos os detalhes, dá mais de 1h30 de tantas coisas que aconteceu nesse período. Aí o doutor Renato viu os exames, falou assim, ó, o melanoma para você, com essa dosagem de interferon, não fez nenhuma diferença. O que aconteceu com você foi um milagre, porque não se cura melanoma da forma que você foi curado. Jesus Cristo mesmo realmente falou assim, ó, Deus que você serve é que te curou. Eu falo para os irmãos uma coisa, existem muitos testemunhos de pessoas que contam de curas, de muita coisa. E tem pessoas que vai dar testemunho e que muitas vezes
faz muita sensacionaliza o testemunho. Para que as pessoas fiquem mais assim, mas irmãos, olha, não precisa. Vou falar para vocês uma coisa. Eu tinha um diagnóstico de câncer. Era mortal. Hoje eu estou curado. Para a glória, honra, louvor do nome do Senhor Jesus. Amém? Depois desse período, durante muitos anos, eu ia dar o meu testemunho, eu falava para as pessoas desse milagre. Irmãos, com certeza, Deus fez, ainda vai fazer muito milagre, muita cura, porque uma das coisas que vai acontecer no nosso ministério é que a cura vai ser umas coisas assim, que vai acontecer muito aqui nessa igreja, vai ter certeza disso. Eu quero aproveitar esse momento. Se tem alguém enfermo aqui na igreja, enfermo de alma, enfermo de doença, se você tem algum tipo de situação que está te atormentando, alguma ferida na sua alma, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui no altar, eu quero orar por você. Ou então, se você quiser representar alguém, você tem que ter a liberdade de vir também fazer isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar por você, você vai ser curado, ou alguém que você está orando vai ser curada, em nome de Jesus. Você está aqui, representa sua irmã, seu irmão. Você também tem algum vício também. Você está aqui no altar do Senhor, você tem algum vício que te prende. Isso também é uma doença na alma, né? Em nome de Jesus. Como é que chama sua mãe, Ana? Marlene, né? A Marlene está apresentada aqui. Diácono Mário, unge as pessoas com óleo, por gentileza. Unge as pessoas com óleo, por favor. Em nome de Jesus. Não existe, irmãos, não existe doença alguma que Jesus não possa curar. Senhor, meu Deus e meu Pai, doença, seja você câncer, seja você doença no osso, uma torção, que é o caso da Jane, Senhor, seja doença no sangue, na pele, no coração, Senhor. Diz o Senhor João e Regina agora, Senhor, em nome de Jesus, João Paulo, na autoridade e no poder que há no nome precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Toda doença, eu te ordeno agora, bata em retirada. Amém. Sejam todos curados. Sejam todos curados e curadas. Amém. Dor, saia. Em nome de Jesus, vício, saia. Sejam todos curados e curadas para a glória, honra e louvor do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Recebam a cura no santíssimo nome de Jesus. Amém, igreja? Pode ir para o seu lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, como a gente já está sabendo, né, com relação a isso, de hoje até domingo, se você lembrar de alguém que está enfermo, convide para vir até a igreja. Convide essa pessoa para vir, porque eu vou orar na sexta-feira por cura, vou aproveitar, vou orar também no domingo por cura. Então você aproveita, né? Se você conhece alguém que está com esse tipo